Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início desta celebração, hoje nós celebramos a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Nós sabemos que o tempo comum é o tempo da graça, é o tempo do discipulado, no qual nós procuramos, à luz da palavra de Deus e dos ensinamentos da igreja, endireitar a nossa vida nos trilhos da salvação, que nos foi alcançado e garantido pelo sacrifício de Cristo na cruz por amor a cada um de nós. Então a salvação já nos foi garantida, mas a concretização desta salvação na vida de cada um de nós vai depender da resposta, das escolhas, das decisões que cada um de nós é chamado a dar. Porque Deus, Ele propõe, Ele não impõe. Somos livres para escolher entre a vida e a morte, a salvação e a condenação. Então não podemos jamais remeter a Deus aquilo que compete a nós. Porque Deus fez tudo o que era necessário para nos dar a graça da salvação eterna. Basta acolhê-lo e se deixar guiar e conduzir por Ele. Como nos recordou a segunda leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, do qual o autor sagrado nos falou assim fortemente ao coração. Não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, com essas palavras, o autor sagrado deixa claro para nós que Deus nos ama, quer a nossa alegria, quer a nossa felicidade, quer a nossa salvação. Mas para isso é necessário que nós trilhemos por um caminho seguro, por um caminho que nos leva a Deus, por um caminho que nos leva à salvação eterna. E o caminho nós sabemos qual é o próprio Jesus, a porta estreita, do qual no Evangelho de São Lucas hoje ele nos fala fortemente ao coração. Então é passando por este caminho que nós vamos chegar a Deus. Sabemos que não é uma caminhada fácil de se percorrer, de se trilhar, porque exigirá de nós esforço, renúncia, desapego e mudança de mentalidade e mudança de atitudes. Porque ser cristãos é morrer para uma vida de pecado e de vícios e renascer com Cristo para uma vida nova, uma vida santa, uma vida virtuosa. Então é este novo modo de ser e de viver é que vai nos identificar como verdadeiros discípulos, como verdadeiros irmãos, como verdadeiros seguidores do Senhor. Porque não basta dizer que eu sou cristão, não basta dizer que eu sou católico, não basta dizer que eu faço parte daquela pastoral, daquele movimento na comunidade, se no dia a dia esta fé não se traduz em gestos, em ações, em atitudes concretas. Porque às vezes muitos de nós temos esta ilusão de achar que pelo simples fato de ser batizado basta para alcançar a salvação. É necessário que nós procuremos seguir as pegadas e os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, o santo do santo, o justo do justo, aquele que o Pai nos deixou como modelo e referência para o nosso peregrinar na fé. Então Jesus é o modelo por excelência. É a Ele que nós devemos ouvir, é a Ele que nós devemos seguir, para que assim como Ele um dia nós também possamos chegar a contemplar a face de Deus. A morada santa que o Pai preparou para todos aqueles e aquelas que nele crer e no dia a dia procura seguir seus passos e seus ensinamentos. Então que ao longo da nossa caminhada de fé nós possamos aos poucos
ir trazendo, confrontando a palavra de Deus com as nossas ações e atitudes do dia a dia, para que assim nós possamos perceber onde eu preciso mudar, onde eu preciso rever, para que eu possa realmente ser uma nova criatura, a imagem e semelhança daquele que o Pai nos deixou como exemplo a ser imitado. Então, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária, na nossa vida social, quais são as atitudes, quais são as nossas ações que nós devemos procurar trabalhar em nós, para que nós sejamos coerentes com aquilo que nós cremos e com aquilo do qual nós somos chamados a professar no dia a dia. Porque não basta dizer, reconhecer o Cristo como o Messias, como o centro da nossa fé, como centro da nossa evangelização, se no dia a dia eu não deixo transparecer nas minhas ações, nas minhas atitudes, este novo modo de ser e de viver. Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão e irmã. Porque é pelos frutos que nós seremos reconhecidos, se a árvore é boa ou não. Então não podemos achar que nós podemos enganar a Deus. Porque Jesus, ele é claro no Evangelho, vai chegar um dia em que nós iremos prestar conta a Deus, diante das escolhas e decisões que nós somos chamados a tomar no dia a dia. E cuidado para que um dia nós não sejamos surpreendidos por essas palavras duras de Jesus no Evangelho de hoje. Não vos conheço, afastai-vos de mim. Mas, Senhor, olha o que aqueles que não foram reconhecidos por Jesus diziam. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Porque às vezes nós vivemos de aparência. Na frente do padre, por exemplo, quantos casais que às vezes na frente do pai, do padre ou do bispo, passa aquela imagem de um casal que se ama, de um casal que é temente a Deus, e depois, por trás, vive totalmente o oposto daquilo que se espera. Então a gente pode até enganar o padre, pode enganar o bispo, o papa, mas a gente não pode enganar Deus, não. Então às vezes a gente tenta passar aquela imagem de pessoas boas, pessoas de fé, pessoas temente a Deus, mas depois que sai da igreja para fora, a gente vive justamente o oposto daquilo que se espera. Então por isso que, ao tomar consciência da vocação, da missão, da responsabilidade que nós temos como cristão, que nós possamos tomar consciência desta responsabilidade que nós temos no campo da evangelização. Porque a melhor forma de educar, a melhor forma de evangelizar é com o nosso próprio exemplo, é com o nosso próprio testemunho. Porque as palavras que saem da nossa boca podem até comover os corações daqueles que nos ouvem, mas somente os exemplos são capazes de arrastar multidões. A exemplo de Jesus Cristo, que passou por esta vida fazendo o bem e o mal nunca ninguém. Então peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, que o Senhor conceda a cada um de nós a graça que cada um de nós necessitamos, para que nós possamos ser coerentes com os nossos compromissos batismais que nós assumimos com o Senhor. Que nós não vivamos apenas de ocasiões, mas que nós vivamos realmente de fato, de ações concretas, que realmente demonstram no dia a dia que nós somos pessoas de Deus, comprometidas com a sua palavra, com a sua pessoa, com a sua causa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.